Obrigado pelo almoço de ontem, Claudinho. Vou entrar aqui no pod agora. Vamos lá então. O pod é diferente, né? Que a gente consegue ficar mais solto aqui, mais aberto. Hoje a gente tem umas pautas legais e eu fiz questão de convidar uma grande personalidade aqui da nossa região. Um grande amigo, um cara que busca sempre conhecimento. E eu quero aqui, Tonton, já te agradecer. Obrigado. A tua vinda aqui. E fala um pouquinho de você aí, meu irmão. Obrigado pela presença aqui. Boa noite a todos, boa noite, Clebinho. Doutor Clebinho, né? Clebinho. Doutor Clebinho Abrígio. Clebinho, é um prazer imenso estar aqui, falar um pouco da nossa vida e falar principalmente de política, né? Porque é o prato do dia, né? Isso aí. Mas falar de nossas vidas também, muito bom, né? E dizer que estou muito feliz por isso, estar aqui do teu lado também. Tu é um amigo de verdade e a gente tinha que estar aqui hoje para falar sobre isso. Não, eu gostei quando você aceitou o nosso convite. Mas, Totonho, vem cá, como é que é isso aí? A gente às vezes, eu conheço o Totonho há mais de 20 anos. E às vezes a gente agora passa na rua para reconhecê-lo, demora um pouquinho. Por quê? O Totonho tinha um corpo obeso, né, amigo? Você acha que elevado, né? Passou um pouquinho uns problemas de saúde, né? O que você fez? Como é que foi? Qual foi o teu caminho aí pra perder? Você perdeu quantos quilos, Totonho? Perdi 60 quilos em... 60 quilos? Em 5 meses, 50 quilos, mais 10 meses na preparação. Eu comecei a me preparar já tem 2 anos. Você pesava quantos quilos e hoje está quanto? 158 quilos, hoje estou com 98. E qual é a meta? A minha meta é perder mais 30 quilos, chegar a 68. Caramba! Mas aí é o seguinte, tudo é um trabalho, não é assim, é um trabalho acompanhado. Eu tenho uma equipe médica que me acompanha, eu tenho uma endocrinologista, uma psicóloga, entendeu? Um cirurgião que fez a minha operação. Para quem não sabe, eu fiz uma operação bariátrica, entendeu? E o doutor Michel, minha equipe, o doutor Michel Menezes, lá de Botafogo, um cara super competente, entendeu? Então, assim, outros amigos meus de Maria fizeram, o Júnior do Antero fez com ele. Júnior tá aqui tá aí, Júnior. Vai ficar lá, ele falando aqui, ó, Totonho vai ficar igual a mim, ó, o Totonho está fininho. Aí, Júnior. Beleza, Júnior foi uma das inspirações minhas, quando eu vi ele. O Júnior também, né? Conheço o Júnior já de muito tempo. Júnior foi uma das inspirações minhas, um grande abraço pra ele. E eu queria, assim, falar o que acontece. Nós temos que ter metas na vida. Isso aí. Eu fui em outubro, se não me engano, setembro, eu fui com a minha esposa e meu neto, Cauã, que é paixão da nossa vida, e minha filha. Nós fomos pro Clube AD das Águas, lá em Barra do Piraí. Clebinho, eu fiquei lá o final de semana completo. Eu não fui no Parque das Águas, eu fiquei no hotel. Ao invés de eu ficar desfrutando da alegria do meu neto, da minha filha, da minha esposa, eu fiquei no hotel, porque não tinha disposição para eu caminhar no parque. Então, assim, dali para cá, veio amadurecendo na minha cabeça para eu poder fazer um trabalho. Só que é muito difícil. Você emagrecer por conta própria, sozinho, não consegue. É difícil, né? Muito difícil. Eu falei, não consegue? Sim, consegue quando você botar a meta e botar uma equipe profissional do seu lado. Foi o meu caso, entendeu? Eu bebia demais, eu comia demais, entendeu? Eu fazia tudo demais, entendeu? Só que o que eu tinha que fazer mesmo era... não conseguia fazer com perfeição. Entendi. A única coisa que fazia perfeito era beber e comer bem, né? Um pouquinho no rolete, era comigo mesmo. Isso aí também é cadeira. Agradecer a presença aqui dos nossos amigos também, o Carlos, o famoso Tigrão, tá aqui presente nos estúdios. Isso. O Rodrigo Cabeça aqui, meu amigo também. Gente, então vamos começar, Toto? Vamos começar? Arthur, vê se o áudio que eu vou botar aqui no microfone, em homenagem aos nossos visitantes, vai sair legal aí. Gente, a gente tá aqui para falar realmente bem e das coisas que nosso presidente Jair Bolsonaro vem fazendo, tem feito, o país que ele pegou, da forma que ele está, mas a gente também tem que lembrar algumas coisas. Então, quando as pessoas falam do governo PT, a gente tem que lembrar algumas coisas. Arthur, se o áudio estiver legal, quando eu botar, você me fala aí, tá? Obrigado. O presidente dos Correios, no governo do PT, foi preso. O presidente do Banco do Brasil, no governo do PT, foi preso.
O presidente da Eletrobras no governo PT foi preso. O presidente da Nuclebras no governo PT foi preso. O presidente da Valec no governo do PT foi preso. O presidente da Caixa Econômica no governo do PT foi preso. O presidente do BNDES no governo do PT foi preso. 3 presidentes do PT foram presos. 3 tesoureiros do PT foram presos. 5 secretários do PT foram presos. O líder na Câmara dos Deputados no governo PT foi preso. O líder do PT no Senado foi preso. O presidente da República do PT foi preso. Vários empresários, doleiros, advogados, servidores públicos, militantes do PT foram presos. Mesmo com uma folha corrida dessa, o PT acha que vai enganar o povo mais uma vez. Então, gente, essa foi a nossa introdução do programa de hoje. E ainda tem gente que fala que eles são inocentes, que não houveram crimes. Eu sempre falei, Totonho, depois disso tudo, que a gente não tem bola de cristal, mas eu sempre falei que o PT é a maior organização criminosa que existe no país, se não na América Latina. Entendam bem, se não na América Latina, porque até dinheiro para as Farc já foi enviado. Que é aquele exército, aquela milícia revolucionária da Colômbia, não é isso? Colômbia, isso mesmo. Então quer dizer, esse é o Partido dos Trabalhadores. A gente vai trazer mais algumas coisinhas assim. Então, Tonho, o que você acha? Lula é inocente? Ele é inocente para os PTs que acham que ele é inocente. Para mim, não. Para mim, é ladrão corrupto e condenado. Só está solto porque elegeu os desembargadores que estão lá no STF. Só por isso. Não estaria preso. Foi condenado, tem que estar preso. Por isso, hoje está solto porque Fachin, Toffoli e outros que estão lá foram todos colocados pelo PT. Então, eles não vão tirar lá o patrão deles. E por aí. Infelizmente essa é a verdade. Agora, gente, a gente vai começar outro assunto aqui. Nessa semana, o que o pessoal tem falado muito foi daquela questão que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Mas primeiro, para a gente entender, eu quero falar o seguinte, que nessa mesma semana, o ex-primeiro-ministro do Japão foi assassinado em um comício. Shinzo Abe discursava em evento eleitoral de correligionário na cidade de Nara, quando foi baleado no pescoço. O suspeito foi preso e alegou estar insatisfeito com o político. Quer dizer, essa questão desses atos aí que as pessoas falam, não é uma coisa só aqui da América Latina, não é só do Brasil, não é só disso aí não. Então a gente vai começar nesse assunto por isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque no sábado, de sábado para domingo, aconteceu aquele fato lá em Foz do Iguaçu, onde um militante, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ele passa numa festa, os relatos são esses que a gente vai falar aqui. Ele passa numa festa organizada por um apoiador do PT, que comemorava 50 anos de idade, e começam a discutir. De fora ele fala algumas palavras de ordem, ele lá de dentro também fala. Esse apoiador do presidente volta e diz que vai retornar para tomar atitude. Aí nesse retorno dele há uma troca de tiros, há uma situação lá que acaba culminando, né, nos 2 feridos. O aniversariante foi a óbito naquele momento, o policial penal foi para o hospital, mas o que me intriga aí é porque a gente fala de violência, né? Mas qual foi o posicionamento do nosso presidente Jair Bolsonaro? Ele repudiou a violência, ele falou que aquilo ali não era coisa que se fizesse, e aqui tá aqui, eu trouxe até aqui do Twitter qual foi as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: independente das apurações, republico mensagem de 2018. Porque lá em 2018, para quem não se recorda, o nosso presidente foi esfaqueado pelo militante do PSOL, da esquerda também. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele republicou o seguinte: dispensamos
qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. Aí eu trouxe aqui alguns episódios, mas eu queria que o Tonton falasse alguma coisa a respeito disso, Tonton, por favor. Todo extremismo, eu sou contra, porque o cara que não pensa para agir só faz besteira. Foi tanto no Japão, não é só no Brasil. No Japão foi extremista. Se eu não estou feliz com você, vou matar você, vou brigar, não. Existe caminhos, existe meios. A justiça existe para isso, entendeu? Então é o seguinte, nos Estados Unidos, todo hora tem um maluco lá armado que quer matar alguém. Na Dinamarca, na Noruega, o maluco foi lá, matou um montão de jovens, questão de 3, 4 anos atrás. Então assim, loucura tem em todos os lugares. Então assim, não é porque eu sou inimigo ou sou adversário que eu vou resolver na bala. Então é o seguinte, a ignorância, e o nosso presidente se postou direto aí, perfeito em suas ações. Nada de extremismo. Pois é, mas na mesma semana anterior a esse fato, o ex-presidente Lula, ele num comício, numa reunião em São Paulo, ele enaltece Maninho, aquele ex-vereador do PT, que com o filho respondeu uma acusação de homicídio, tentativa de homicídio, quando eles jogam um empresário de encontro a um caminhão. E o Lula enaltece, falando que ele ficou 7 meses preso por tentar ajudá-lo. Olha como é que é diferente o comportamento de um presidente e do outro. Outra coisa, Totão, que eu quero relatar aqui, peço que você me ajude, a imprensa, ela bate muito forte no nosso presidente, Jair Bolsonaro. A imprensa, ela pega todas as coisas que podem ser negativas e trazem com uma ênfase enorme, com uma dimensão maior do que é. E eu falo que essa questão do Japão só não ficou pior para eles compararem com o nosso momento aqui, porque lá no Japão existe, vou tratar em outro tema agora interessante, existe um controle de armas lá. Então o cidadão ele não pode comprar a arma dele. Porque se esse cidadão, se lá tivesse, a pessoa pudesse ter o porte de arma e pudesse comprar uma arma em qualquer lugar, e ele tivesse assassinado o primeiro-ministro com uma arma comprada, a imprensa ia fazer uma loucura. E para você ver que o problema não está na legalização das armas, que esse rapaz que cometeu esse homicídio contra o ex-ministro, ele construiu a arma em casa. Era uma arma caseira que ele fez e foi lá e assassinou o ex-primeiro-ministro, Antônio. Olha que interessante. Isso aí é o seguinte, cara, olha só. Quem quer controle de arma? Eu quero ver o cara entrar lá no Morro do Alemão, tirar a arma do bandido lá. Eu quero ir ver ele tirar a arma dos milicianos. Entendeu? Agora, ele vai tirar a arma do cidadão. Entendeu? Do cidadão por quê? É fácil. É muito fácil. É fácil demais tomar a arma do cidadão. Desarmar o cidadão, com lei. Agora, lei para poder pegar as armas de quem hoje tem armas mesmo, é mais difícil, quero ver. Senão o Lula quer aquelas armas de 2012, 2010, que tiraram do povo, desarmaram o povo, está desarmando o povo para poder fazer leis, para poder guarnecer o lado dele. Agora, no interior, quase todos os homens têm arma. Vê o índice de criminalidade no interior. Por quê? Porque o cara tem medo de entrar na tua casa e ter uma arma. Duvido que entra. Duvido que vai na fazenda do meu tio lá em Mata da Cruz e tal, vai pega e tenta entrar lá. Se entrar, vai levar bala na cara, pô. Isso aí. Não vai, pô. Isso aí. Duvido que ele vai na minha casa, na casa de um policial, orientar pra roubar a casa do policial. Não vai. Isso aí. Agora, tem que ter um controle, sim. De arma, tem que ter treinamento. Não adianta o cara também ter arma sem treinamento. Tem que ter um treinamento pra ele. Vou vender a arma, tem que fazer um curso. Isso aí, e acontece isso, acontece, né? Está acontecendo isso. Está acontecendo. Hoje tem vários cursos. Aqui em Magé mesmo tem, em Caxias tem vários cursos. E você for agora, tem que ser controlado. O Exército toma conta bem disso. Eu estou falando que eu conheço bem o Exército. Eu trabalho em órgão militar desde meus 17 anos de idade. Eu estou com 57 anos. Tem 40 anos que eu trabalho
em órgão militar. Se perguntar todas as bases militares do estado do Rio de Janeiro e alguma de São Paulo, eu te falo. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que... O homem, para chegar a ter uma arma, ele tem que ter conhecimento. Então, assim, conhecimento de ter a arma e usá-la. Entendeu? E hoje está mais fácil. Porque antes, todos tinham armas clandestinas. Sim, era que é pior. Hoje não, você tem como comprar uma arma, tem como legalizar a arma e ter você arma tua. alimentava o crime, né? Vai alimentar o crime paralelo. É isso aí. Entendeu? Hoje não. Hoje não. Você pode comprar a tua arma, pode legalizar ela no teu nome. Entendeu? Eu bato o pau pro meu presidente. E você vai lá, você passa por um exame psicotécnico, você faz todo... Eles fazem todo o teu histórico, se você tem uma reputação alibada. Não é assim, não é arma qualquer um. E outra coisa, os números não caíram só no interior não, Totonho. Os últimos índices agora falam que os números de homicídio caíram no último ano, mesmo com a abertura da compra de armas. Então, quer dizer, isso é lei do engano, é uma coisa... Mas eu acho engraçado que eles querem controlar as armas, mas são a favor que liberem as drogas, são a favor que liberem o aborto. Olha como é que a esquerda ela trabalha. Quer dizer, armas não pode, mas matar uma vida ali que é concebida, a estragar uma família com drogas, isso pode. Clebinho, você tocou num assunto fundamental. A vida. A vida, você tem que primeiro nascer para poder preservá-la. O que acontece? Eu sou totalmente contra aborto, porque eu sou cristão católico, em primeiro lugar, e depois fui cristão protestante. Então, assim, tenho conhecimento de causa de religião. Entendeu? Então, o que acontece? Toda religião cristã, protestante ou católica é contra o aborto. Hoje, nós temos uma população muito grande no Brasil hoje, que é cristã, tanto protestante quanto católico. Temos também os espíritas, umbandistas, candomblé, que são todas religiões, cada um tem que respeitar. Isso aí é de cada um. Cada um respeita a religião e a doutrina do outro. Devemos certo? Respeitar. Eu tenho amigos que são do candomblé, que são de umbanda, e são meus amigos, independentemente, igual de política. Certo? Então, na hora que respeitarem isso, vai funcionar melhor o nosso país. É isso aí, Tontonho. Eu também penso dessa forma. Agora, vamos adentrar mais um pouco nesse assunto. Aí eles vêm com um discurso, né? Com essa oratória aí que a direita é extrema, o nosso presidente é extremo, os apoiadores são extremos e tem um histórico de violência. Eu trouxe alguns relatos aqui. Vamos começar com o histórico de violência da esquerda, do PT. Há 17 anos atrás, ou 18... 20 anos atrás, acontecia a morte do Celso Daniel. Que hoje todos sabem que ela veio à tona de novo, né? Que o Marcos Valério, numa delação, vazou agora que quem orquestrou aquela morte foram os petistas, porque havia um esquema de corrupção dentro da prefeitura, o Celso Daniel era o prefeito, e eles foram lá e assassinaram um dos seus pares, porque ele não concordava com aquela corrupção. Aí, em 2018, o Adélio Bispo vai lá, militante do PSOL, e aproveita um momento de descuido e dá uma facada no presidente. Outra vez a esquerda usando da violência. Agora, em abril de 2022, uma ex-candidata do PT agrediu uma funcionária da Havan dentro de um ônibus. Então, quer dizer, mas quem tem o histórico, o currículo de violência, somos nós da direita. É verdade, Clebinho. O que acontece é o seguinte. Como você sabe, nós viajamos todo o estado do Rio de Janeiro trabalhando, né? Os amigos aqui, eu até fazer um merchan aqui do Quatro Patas. Então viajamos todos o estado do Rio de Janeiro e também parte de São Paulo e Minas também, trabalhando. Então eu estive agora, você falou de São José dos Campos, de Osasco. Foi Osasco, não foi? Osasco. Eu estive lá e conversando com alguns amigos lá, falaram sobre esse caso do Celso Daniel. Comentamos que eu fiquei lá uma semana trabalhando
E o que acontece? Até hoje, isso aí ficou enrustido na justiça. Como é que mata um prefeito daquela qualidade de homem, que a família de hoje chora até hoje, entendeu? Antônio, mata não. Olha só o que eles fizeram. Primeiro sequestraram. Ele ficou 2 dias Espancaram desaparecido. ele, espancaram. Porque eles tinham medo de um dossiê que ele poderia ter. Então espancaram para tentar arrancar esse dossiê. Aí depois de 2 dias, aparece o corpo dele. Deixaram Olha, ele cheio de hematomas, entendeu? Durante 2 dias, espancaram ele, mataram o Celso Daniel. E por quê? Um dos detalhes. Só o lixo da cidade estavam pagando 3 vezes mais o valor, eles queriam dobrar o preço para poder arrecadar. Segundo essa fonte, é a fonte que eu trabalhei em São Paulo e contou para mim. Então o que acontece? Não que isso não ocorra em outras cidades. sim. Mas o que acontece? Naquele momento, aquilo ali foi crucial para a morte de Celso Daniel. Entendeu? O governo foi assim. E o que acontece? Em outros escândalos do PT, você citou aí do rapaz que espancou o engenheiro. São covardia atrás de covardia. Sim. São covardia atrás de covardia. Então nós temos que ter muita sabedoria na hora de votar hoje, para nós não passarmos por esse problema de novo. Nós passamos, estão de volta hoje, querendo tomar o poder na marra. Então tem que ter muito cuidado. Eu no primeiro programa que foi semana passada, quero agradecer a audiência de semana passada, foi bacana pra caramba. Eu levantei uma situação aqui, Tonton, e vou levantar novamente para vocês que estão nos vendo. A gente vai passar por um momento muito difícil nessa eleição, porque nessa eleição todos esses que foram condenados, que só não foi, o hall não é só aquele desse áudio que a gente lançou aqui não, tem um hall mais extenso, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, no Nordeste, foram muitos condenados. Então aqueles que conseguiram absolvição por alguma coisa, conseguiram retornar o processo para a primeira instância, de alguma forma, ou os que não conseguiram, eles vão voltar agora, ou na própria figura, para serem candidatos, e o povo tem que estar atento a isso aí, ou na figura de um parente, de um filho, de uma filha, de um cunhado, de um primo, de um irmão. Então a gente vai correr esse risco de, ao invés da gente, se a gente não tiver cuidado, a gente avançar para cada vez mais fortalecer o Congresso Nacional com realmente políticos que queiram fazer algo de melhor, a gente pode regredir novamente e trazer para lá um novo José Genuíno, um Zé Disseu, um Vacari, um Eduardo Cunha, um Sérgio Cabral. Pode voltar pessoas travestidas na roupa deles. Então a gente tem que ter cuidado, Tontóio. Bem, muito bem. Não só o PT. Nós estamos falando do PT agora aqui por causa da figura do Lula. Mas nós tivemos aí de 2004 para cá, entendeu? 2004 ou 2002 para cá, vários segmentos na política, governadores, deputados estaduais, deputados federais, que foram doutrinados a ser corrupto. Porque o cara já é corrupto, mas aí foi doutrinado, ensinaram o caboclo. Entendeu? Mostraram, deram para eles as marcas. Entendeu? É assim, vai fazer assim, assim. E foram lá e fizeram. Sérgio Cabral vai querer emplacar o filho dele, que já está aí candidato. Sim. Entendeu? Cunha, tá aí, é filha dele. Isso aí. Tá aí, você vai. Então, assim, você vai só prolongar o antigo coronelismo. Mesma coisa, o coronel vai doutrinar o filho dele para ser ali, para escravizar. Então nós vamos ser escravos de novo. Nós estamos escravos, entendeu? Tentando sair de uma escravidão que ficamos um tempo, e hoje eles vão tentar nos escravizar de novo. E já sabem todos os caminhos, né? Sabem os caminhos e vão passar. É assim, e vão ser manipulados. Então o que acontece? Nós temos que ficar atentos a isso. Botar caras novas. Porque o presidente vai ser reeleito, tenho certeza disso. Eu também tenho certeza. Eu tenho certeza que o presidente vai ser reeleito. Agora, ele precisa de um congresso que o ajude. Que o ajude. Porque do jeito que está lá, nós sabemos que é dificuldade. Só aprova alguma coisa que é do interesse deles também, no interesse deles também.
Isso aí. Se não for, nós temos que ter hoje um congresso compactuado com a presidência para poder aprovar leis que vão facilitar o trabalhador. Com mais 4 anos de mandato dele também a gente vai melhorar a qualidade do STF, né? Porque assim, eu como operador de direito, Antônio, eu fico muito triste, porque quando a gente começa no direito, né, Carlos, a gente visualiza o STF, a Suprema Corte. Então você imagina ali que, guardar as devidas proporções, que ali tem deuses. Então a gente que é do direito, a gente quer chegar, a gente quer ver aquelas pessoas ali, a gente viu os nomes, aquelas figuras que não iam para a imprensa, que não eram lobistas, que não eram influências digitais. Hoje a gente tem ali os caras, eu vi semana passada, eles vão lá para o exterior palestrar, eles vão aqui na TV palestra, dar entrevista, mas não conseguem ir ao Senado explicar algumas coisas como foi pedido. Aí quer dizer, a gente hoje vive isso. E fora as decisões, muitas decisões aí arbitrárias, muitas decisões que a gente sabe, bandidos aí, traficantes, mega traficantes, foram soltos também por ministro do STF. Como eu sou pequenininho, eu posso falar isso aqui, acho que ninguém vai me prender, ninguém vai mandar ninguém lá em casa, então eu tô falando isso aqui que a gente sabe o que aconteceu e todos nós sabemos. Mas o presidente Bolsonaro ganhando a eleição, ele vai poder nomear, se eu não me engano, indicar mais 3 ministros para o STF. Então vai ficar menos difícil a gente ver essas decisões aí arbitrárias. Porque até, doutor, eu estava falando hoje com um amigo que foi lá no nosso escritório. A gente tem no nosso direito, a gente tem a figura da vítima, a gente tem a figura do acusado, tem a figura do defensor, do acusador e do juiz, né? E hoje o STF, ele pega um acusado e ele mesmo é a vítima, é o acusador, é o defensor e faz tudo de forma totalmente equivocada. E não tem ninguém para fazer algo contra aquilo lá. Dizem que vai sair o impeachment, mas como é que sai o impeachment de um ministro se todos que estão lá ainda, a maioria que está no Congresso Nacional, tem o rabo preso? Então, quer dizer, essa eleição do Bolsonaro vai ser muito importante por isso também, doutor, para a gente oxigenar aquele STF ali. Com certeza, o que você acabou de falar, quem vai tirar o ministro do STF? Vai ser o senador que tem um rabo preso? Entendeu? Não tem como. O Alcolumbre vai ser o Renan Calheiros, entendeu? Que Alagoas funciona, poder da bala, entendeu? Da corrupção. Quantas condenações tem Renan Calheiros? Entendeu? Você vê o Senado só vai funcionar se nós mudarmos as nossas posições agora. Esquecer, votar por cinquentinha, o resultado não é os 50 que você bota no bolso hoje, são uns 4 anos que você fica recebendo esses R$50 que você vai receber e vai fazer a tua vida toda. Então esquece isso, o dinheirinho vai vir, todo mundo sabe isso aí, né? Então vamos esquecer isso aí, cara, que a mudança é agora, entendeu? A mudança é agora, começar a se inteirar em quem está interessado em fazer a política. Entendeu? Verdade. Você falou desse cinquentinha, dos cenzinho, o pessoal chama de franguinho do dia, né? Que eles chegam, pagam. E eu tenho falado, a gente tem feito aí alguns vídeos falando de quanto custa um deputado federal no Congresso Nacional. E das coisas que eu tenho falado, uma das que tem que ficar bem claro é que em 2021, cada deputado, são 513, cada deputado teve 16 milhões de emenda impositiva, aquela emenda que realmente tem que ser liberada. E como é que eles gastaram isso? Onde que eles gastaram isso? Tá? Então você que pega os cinquentinhos e os cenzinho, o cara pega lá só em um ano de emenda, 16 milhões, mais 2 anos, mais 2 milhões de benefícios de salário. Olha quanto é que é. Fora as emendas do relator que ninguém sabe quanto custa. O teu cinquentinha, dividido em 4 anos, é merreca para eles. E a gente paga o preço por isso aí. Não é isso? Nós pagamos por aquilo que nós fazemos de eleição. Eu nunca, Clebinho, eu todo dia eu agradeço meu Deus. Eu chego em casa, eu agradeço meu Deus
deito com minha cabeça tranquila na minha cama, porque as minhas ações, eu sempre gostei de militar no meio da política. Agora, nunca votei por dinheiro. Porque todos sabem, o 50, o 100, o 200, o 300, não importa. Ele faz diferença 4 anos. Então, você tem que prestar muito bem atenção nesse momento que vai vir aí, está muito próximo. Faltam 3 meses, 90 dias. Há 10 anos atrás, hoje estaria começando as eleições. Já estavam em campanha. Já estávamos em campanha, que eram 3 meses. Entendeu? Eu lembro de 2012, 2 meses. Foi a última eleição que teve 3 meses de campanha. Né? Isso aí. Na televisão e tudo. Então é o seguinte, hoje estou mudando. Eu sei que daqui a uns anos vai ser uma semana, né? Daqui que eu vou mudando muito. É isso aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Tonho. Então, Tonho, a gente vê muito também, o que eles falam sempre aí? A imprensa, né? A grande imprensa, ela vai para as redes aí falar do caos. Falar do pior momento que o Brasil passa, da pior economia de todos os tempos, falam de miséria, de fome. Só que os números que a gente acompanha são diferentes, né? Eu queria até a gente em off, lembra? A gente no sábado conversando, a gente falou dessa questão. Eu queria que você trouxesse, até pelo teu conhecimento, de como é que anda a economia, não só no Brasil, mas no mundo, que a gente pesquise e vê. Clebinho, eu acabei de estar falando com o Carlos agora há pouco. Eu sou um profundo, eu gosto de estudar, eu gosto de história, eu gosto de ler história para poder contar história, eu gosto de contar história, eu gosto de conversar. Entendeu? Então o que acontece? Você tem que ler e viver. Eu tenho um sobrinho que foi para a França, tem 1 ano, tem agora 4 meses, ele voltou. Ele falou, tio, ele foi para a França para trabalhar e para ganhar dinheiro. Que é a finalidade de todos que vão sair para a França, para fora do país. E ele falou, tio, na França tá uma desordem. Lá tá bom, sabe para quem? Porque tem muito dinheiro. Aí, essa semana agora, chegou uma amiga minha de Portugal. Fui na casa dela, mora em Vista Alegre. Ela falou, Totônio, voltei de Portugal. Portugal é bom para quem tem dinheiro, para quem para trabalhando lá. Você vai para servir escravo. Por quê? Combustível aumentou 60% uma pancada só. Gás tá caro demais. Veio embora. Porque ela tem uma condiçãozinha ainda de vir embora. Então o mundo inteiro está passando esse problema. Por quê? Primeiro tivemos a guerra da Covid. Só quem trabalhou, quem trabalha. Eu trabalhei, ajudei a montar, eu e meus irmãos, a nossa empresa, ajudamos a montar o Hospital São José em Caxias. E vamos fazer até um relato aqui, né? Que teve a questão do fica em casa. O único que foi teimoso que eu conheço na Redondeza foi o Washington, o Washington Reis. O Washington nosso peitou, prefeito, Washington Reis. O Washington peitou, agora candidato a vice-governador na chapa do Cláudio Castro. Meu governador e meu prefeito. O Washington peitou, deixou o povo trabalhar. E, verdade, né? Nós trabalhamos enquanto muito. O pessoal tava aí, o ônibus não podia descer, não podia trabalhar, horário reduzido para quem descia, foi um caos total. Você né? tocou muito bem aqui. O que acontece? O nosso prefeito, né, licenciado hoje, o Washington Reis, o que acontece? Foi sujeito homem pra caramba e muito trabalhador. Eu nunca vi um prefeito trabalhar tanto como o Washington Reis. Nesse quesito aí da Covid, principalmente. Montou o hospital, nós tivemos uma baixa não tão grande como outros, como no Rio principalmente, porque teve ação do prefeito. Nós ficamos proibidos de trabalhar em vários lugares no Rio. Proibido, não entrava em condomínio nenhum, não entrava em repartição nenhuma. Então conseguimos trabalhar em Caxias e outros lugares. Então o que acontece? O Bolsonaro enfrentou logo no primeiro ano de mandato, uma guerra que foi a Covid. Não só aqui no Brasil. A Covid foi no mundo inteiro. Mas no Brasil foi pior por quê? Porque ele ficou impossibilitado de fazer muitas coisas. Sim. Agora, ele liberou dinheiro para todos os estados fazer. E o crime foi dele. O crime não foi dos governadores, não. Sim, ele que foi acusado. Ele foi acusado de crime,
sabendo que o presidente não fez hospital, porque já era para ter encontrado o hospital pronto. Sim. Já era para ter hospitais pronto. Não tinham. Aqui em Caxias, principalmente, tiveram que fazer um hospital de emergência. Que foi o São José. Foi o São E naquela José. ocasião, me recordo que o Washington conseguiu, através de uma ação judicial, liberar aquele cemitério ao lado do Moacir do Carmo. Com certeza. Porque se não libera aquilo ali, Não tinha como já dar. estava acumulando corpos, tá? Já Nos estava. MLs. Tinha gente que tinha 10 corpos lá no Hospital São José, não tinha para onde ir. Isso aí. Foi feio de causa própria porque eu estava trabalhando Não, lá. a gente também ajuda Entendeu? sempre. Então é o seguinte, são coisas que as pessoas às vezes esquecem que nós passamos. Nós passamos a guerra da Covid e hoje a guerra da Ucrânia. Porque para quem é comerciante, para quem lida com negócio, entendeu? Sabe o que vem. Ó, China. Hoje está faltando o quê? Está faltando material para as grandes empresas trabalharem. Automotiva, eletrônica. Está faltando. Circuitos, essas coisas tudo está faltando. Então, principalmente aqui no Brasil, peças de carro, o Brasil é autossuficiente em montadores de carro, estão fechando, parando de funcionar porque não tem peça de carro para montar carro. Certo tipo de peça. Então, e mesmo com esse problema todo, o nosso presidente, nós tivemos a maior receita de emprego nos últimos, desde a média histórica de 97, eu vi hoje, teve a maior arrecadação, entendeu? Então assim, e o INSS está conseguindo trabalhar hoje com a maior receita por causa das medidas tomadas pelo governo. Sim, na época até houve essa questão de uma facilidade para as pessoas que demonstravam algum tipo de anomalia, que não podia trabalhar, que deveriam se encostar. Houve uma flexibilidade para aquela pessoa não ficar também sem renda, sem nada disso. Eu me recordo muito bem que houve também essa questão. Eu quero falar, aí vamos falar mais uma vez do presidente Jair Bolsonaro. Ele, como você falou, doutor, você foi muito feliz do que você falou. Ele é o executivo maior, ele é o presidente do Brasil. Então ele não podia chegar em Duque de Caxias e fazer um hospital, ele não podia chegar em Magé e fazer um hospital. Ele não podia fazer isso. Mas o que ele fez? Ele liberou recurso para todos os estados. E os estados, por consequência, tinham que liberar para o município. Nada de pagamento de SUS ficou agarrado lá em Brasília. Nada. Ele liberou tudo. Só que houveram alguns estados que... Aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, teve algumas prefeituras que fizeram São Gonçalo, vamos citar São Gonçalo, só de jardinagem, não sei se você tem esse número, para fazer um hospital de campanha. Só de jardinagem os caras gastaram uma fortuna. Para que jardinagem num hospital de campanha? Isso era vergonhoso. E teve outros lugares, né, Totônio? Ó, você falou de São Gonçalo. São Gonçalo é um município muito populoso, se não me engano, o segundo do estado em eleitor. Sim, também é. Entendeu? Então o que acontece? Só que foram fazer um hospital, São Gonçalo, foram fazer lá já em Arsenal. Justamente para poder dificultar, parece que é para dificultar, porque era em terra do prefeito na época. Então assim, nós temos que tomar tem muita sabedoria para poder falar. Tem que ter primeiro conhecimento de causa, porque o presidente liberou dinheiro. O presidente não fez hospital, Clebinho. Que muita gente pensa que o presidente fez hospital. Pelo contrário, o estado que teve um governador que injetou dinheiro, que gastou dinheiro na forma certa, igual o Caxias gastou dinheiro na forma certa. Sim. Hoje nós temos, eu vou falar para você aqui, o Moacir do Carmo todo reformado, o Hospital Saracuruna, que não é municipal, agora é municipal. Agora municipalizou. Igual o Moacir do Carmo. Você vai lá, você vê as placas do carro. Os carros que não trocaram de placa ainda, você vê lá. Placa de toda a Baixada Fluminense. Não só da Baixada. Não, interior. principalmente. Baixada Fluminense, Magé, entendeu? Que é Magé ainda é Baixada Fluminense.
Guapimirim, ninguém tem um hospital de excelência igual Saracuru e Moacir do Carmo hoje. Maternidade igual a Santa Cruz da Serra, não tem. Então eu sinto que o exemplo do prefeito, que é o prefeito que eu posso falar dele, que eu conheço e tem feito. Foi um ótimo entendeu? gestor. Então, porque assim, é que a gente está falando. As agora, verbas... quem não fez, estão colocando botando culpa no presidente. Ele não fez hospital. Isso aí. Pra mim um dos caras mais mau caráter que eu já conheci na política é aquele que agora não é, acho que tá no último mandato de prefeito, ou não é mais prefeito do Maranhão, aquele, acho que é Flávio Dino, não é isso? Isso, ele é do judiciário, ele saiu do judiciário. Aquele cara é mau caráter. Ele fez situações lá no Maranhão. O pessoal vive ainda em miserabilidade. Os recursos, ele não aportou. Os recursos estavam em Brasília, ele não aportou para sabe aquele ditado, quanto pior melhor? Ele trabalhou isso lá de forma catastrófica e de forma sanguinária mesmo. Ele foi covarde. Você falou sobre o judiciário aí. É tão vergonhoso que quando o Witzel chegou candidato, eu conheci ele. Eu estava em olaria trabalhando. Chegou um senhor para mim, entendeu? E falou assim: meu cartão. Aí pegou assim: eu sou Simas, não quero Simas. Eu sou o secretário desse candidato aqui a governador do estado, Wilson Witzel. Na época eu falei, porra, não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Então, eu, por uma casualidade do destino, eu fui trabalhar na casa do Everaldo Pereira, presidente do PSC. E o sogro do meu irmão, o sogro da minha sobrinha, no caso, é amigo dele, secretário dele. E eu trabalho, fiz muito serviço, até na época, no dia que prenderam o pastor Everaldo Pereira, eu estava viajando, eu vi pela televisão, mas a equipe de funcionário meu estava trabalhando na casa dele, lá na Barra, na Bem-vindo de Novaes, e que já invadiram lá. Então o que acontece? Nós sabemos as causas que o judiciário, não só esse prefeito lá, o governador do Maranhão, como outros, então acabou de provar que o judiciário deixou de ser aquilo que nós imaginávamos. O homem da capa preta era o cara justo. Aquele equilibrado, que era equilibrado. Buscava então, assim, a justiça. Vamos esquecer de eleger na próxima eleição e saber, vai eleger o juiz, vai eleger o desembargador, achando que vai ter justiça. A gente tem que melhorar o nosso voto, né? A gente estava falando aqui dos cinquentinha, dos cenzinhos, mas a gente tem que melhorar o nosso voto, porque a gente correu o risco agora de eleger daqui a pouco o ex-juiz Sérgio Moro seria eleito presidente porque iam achar que ele era capaz de fazer algo. E ele, na verdade, se ele tivesse feito o processo direito, Carlos, se ele tivesse feito a formalidade na época do processo do Lula, o Lula estava preso até hoje. Até hoje o Lula estava preso. Só que ele atropelou o processo, ele atropelou tudo aquilo que a gente estava falando antes, Carlos, o processo, a parte inquisitória, ali a persecução penal, ele atropelou tudo. Lá, aliado com o Deltan, né? Fizeram... para prender o cara, e foram lá, prenderam o Lula de forma errônea, e o Lula conseguiu se soltar. E talvez, daqui a pouco, ia fazer uma manobra, ia estar aí na disputa para ganhar. Só que a própria classe política levou ele para casinha. Levou ele pro lugar dele que ele merece. Não, vem pra cá, que você vai ter aqui, a gente vai fazer isso contigo. O pessoal do União Brasil que tá lá, o pessoal é rápido, é ligeiro, como é que fala? Vem pra cá, se aqui você vai ter mais dinheiro, a gente vai gastar não sei quantos milhões na tua campanha, temos uma base, você vai ter palanque. A história da fada, né? Contaram uma história pra ele, acreditou. Aí ele foi lá, caiu lá, os caras falaram, não, aqui você não é candidato não, tá maluco? Levaram pra São Paulo, levaram pro Paraná, vai ser agora ele vai ser aqui, vai ser a carochinha, vai contar a história. Isso aí. Porque perdeu o mandato de juiz, né? Isso aí. Perdeu, fazer o quê? Então tem que se ver. Ainda que ele tá com umas empresas aí americanas fazendo consultoria, né? Consultoria para as empresas americanas, ganhando milhões ainda hoje. Ainda tem, né? É isso aí. E ele tá almejando ser candidato ao Senado. Não sei se consegue,
lá pelo estado do Paraná, tá almejando ser candidato ao Senado. Chorou já. Eu tive lendo essa semana que chorou lá. Já vai chorar também. Já chorou. Os caras vão minguá-lo. Ele já chorou. A carreira dele acabou. A carreira dele acabou. Então, Tony, o que a gente tem que falar? E essa questão aí, eu quero falar muito de economia contigo. Você é um empresário, você tem tua empresa lá junto com teus irmãos, vocês hoje fazem serviço, bem dizer, em todo o estado do Rio de Janeiro, né? E vocês estiveram agora fora também um tempo em São Paulo, não foi? São Paulo, Taubaté, São José dos Campos. Mas vem cá, como isso? Se tem uma crise enorme, como é que vocês estão trabalhando tanto? Não tem crise para quem quer trabalhar. Ah, tá. Sabe quantos anos eu trabalho? Eu trabalho desde 14 anos de idade. Eu pegava trem aqui fora às 4h45 da manhã. Eu acordava às 4h15 lá dentro, vinha dormindo em pé, andando para pegar trem aqui fora. Então a crise, presta atenção, nós estamos passando uma crise mundial que é uma crise de passagem. Não é inegável estar passando uma crise. Sim. Certo? Agora, você tem que ter competência para trabalhar, em qualquer profissão. Se você for competente para trabalhar, você vai correr atrás. Você acha que minha vida foi fácil a vida toda? Não. Eu vou te contar um pouquinho da minha vida para você. Eu trabalhei 10 anos de empregado. Eu trabalhei de 1981 a 89 de empregado lá em Olaria. Eu pegava o trem aqui em Bahia 4h45 da manhã. Na volta, pegava o trem, saltava em Caxias, estudava. Pegava o trem em Caxias 10 da noite. Chegava em Bahia já quase 11 horas, meia-noite. Dormia meia-noite para acordar 4 horas da manhã. Isso durante 10 anos. 10 anos quase. Então assim, não foi fácil para mim. Então, mas eu tinha um sonho, eu tinha necessidade, porque eu não tinha pai, entendeu? Eu tinha mais 2 irmãos menores de idade, pequenos em casa. Eu tinha 14, meu irmão tinha 11, o outro tinha 7. Tinha uma irmã e tinha mãe. Então assim, e só tinha um irmão mais velho que trabalhava, mas o outro meu irmão, que estava desempregado, porque a Nova América em 82 faliu. A Nova América empregava muita gente aqui. Nova América, meu irmão trabalhava na Nova América, a Nova América fechou. Só ficou meu irmão que trabalhava lá na Praça 15 e ganhava um salário mínimo. Então assim, eu trabalhei, aprendi a trabalhar. Em 89 eu tinha 22 anos de idade. Eu abri a minha empresa lá em São João de Meriti. Eu com 22 anos de idade para 23 anos de idade, eu abri minha empresa, fui ser sócio de uma pessoa, sofri pra caramba, peguei pano no colo. Eu tinha um dinheirinho juntado que eu tinha dado baixo da minha carteira, ficou todo preso. Do meu pai também. Não era muita coisa não, mas ficou preso. Pra quem não tem nada... No colo. Entendeu? Pra quem não tem nada, pouco é muito. E o pouco que eu tinha era muito, entendeu? Então, que o pouco que eu tinha era muito. Então, assim, foi difícil. Fui trabalhando, especializando. Então, é o seguinte, hoje, a pessoa vê, eu passo, graças a Deus, um carro novo, uma casa muito boa, entendeu? Outras bens que a gente tem. Mas não veio assim, 1 ano, 2 anos, não. Entendeu? Você tem que se... Qualquer profissão. Se vai ser um faxineiro, tem que ser bom. Vai ser um diarista, tem que ser bom. Eu tenho uma irmã de criação, que é uma irmã de amor, de paixão, que ela trabalha há 35 anos na casa de... Está aposentada já. Mas ela falou, eu adoro trabalhar. Ela desce 3 vezes por semana só. A Maria José, mãe do Maurício, Sargento Maurício. Entendeu? E ela, hoje, ela falou, seu Tony, hoje eu disse o trabalho, o dia que eu quero. Porque o trabalho faz parte das nossas vidas. Eu tenho uns exemplos para você, essas crises aí, eu tenho uns exemplos. A minha família toda trabalha. Toda trabalha. Meus sobrinhos todos trabalham, tudo. A crise tem. Tem para quem não corre atrás, para quem fica em casa. Para quem fica em casa, a crise vai ter. Eu digo isso porque querem atribuir a crise ao presidente. Não vai. O presidente não é só culpar. O presidente poderia ter feito mais se ele tivesse ajuda do Congresso. Sim. Entendeu? Sim. Agora... Essa questão aí do... Gente, o celular caiu aqui, botando aqui de novo no Instagram, que a gente fica um pouquinho nervoso às vezes. Essa própria questão do combustível aí. O presidente fez de tudo para abaixar o preço do combustível. Até que ele teve que, para quem não sabe, eu acho que foi semana passada, ele teve que fazer uma lei complementar porque os estados tinham competência para reduzir o ICMS. Só que não fizeram. Então o presidente teve que ir na Constituição fazer uma lei complementar para sim
fazer um novo teto de ICMS para os estados poderem aí cumprir. Não era mais competência deles. Então, quer dizer, é complicado, né, doutor? Tem coisa que eu não consigo entender, Clebinho. Agora sim. Agora mudou. Ó, eu abasteço em São Paulo. Antes do aumento agora, o álcool em São Paulo estava R$ 4,80. Eu abasteci aqui no Rio, R$ 6,20. Gás é o mesmo preço aqui e lá. O etanol, a gasolina, lá era R$2. Antes era R$2 mais barato que aqui. Eu tenho 3 semanas que eu vim de São Paulo. Eu vim de Guarulhos, lá do aeroporto de São Paulo. Eu vim de Guarulhos, eu botei combustível em Guarulhos. Quando cheguei antes da divisa, em Queluz, tá escrito assim, ó: último posto com gasolina barata. Você bota em Queluz a gasolina no posto, a Estrela, que tem lá do lado direito, da Dutra vindo lá pra cá. Você bota ali no grau, o álcool lá, não sei agora com essa mudança de tarifa que agora aí, mas antes era assim: álcool R$1,80 mais barato, gasolina R$2 mais barato. Como é que pode? Dona de distância do Estado. Então, esses disparates. E aqui no Rio também tem isso. Você vai para Cabo Frio, o gás é R$1 mais caro o metro cúbico. Em Macaé é R$2 mais caro. Se a gente falar aqui, o preço diferente aqui de Caxias para o Rio ali. Eu botei gás hoje eu fui em Caxias, botei gás a R$4,88. Minto. R$4,80 botei em Caxias. Aqui no posto BR aqui em Parada Angélica, eu fui colocar ontem R$5,50. Então deixa eu dar uma deixa para vocês aí, uma pista. Depois das 10, das 22 horas, eu abasteço ali no Bia Festa ali, paguei ontem R$4,79. Beleza, depois ótimo. Das 22 às 6 da manhã. Mas aqui na e ontem, como eu falei, cara, não coloco. Tá 50 centavos em metro cúbico. Meu carro tem 16 metros. Entendeu? Meu carro tem 16 metros cúbicos. Cabe até 17 quando tá vazio. Entendeu? É incrível isso. Eu quero saber como é que eles conseguem colocar. Essa pressão, né? Eu quero saber como eles colocar. Então, mas é isso, R$10 de diferença às vezes. Eu completei o tanque ontem aqui. Foi R$58. Eu completei hoje a mesma metragem cúbica. Hoje R$48 na beira. Então, esse disparate, nós temos que correr atrás. Muito bem falar disso aqui. Mas eu tô falando isso, doutor, sabe por quê? Porque eu vejo uma busca, um comprometimento muito grande do nosso presidente, Jair Bolsonaro, para tentar colocar as coisas equiparadas, e ele não consegue através do Congresso. Eu falei num vídeo que a gente fez aí, o Cabeça estava até comigo, a gente foi fazer, a gente pegou um cenário, né, uma placa dessas de posto de gasolina. Porque o Congresso só aprovou essa medida aí da redução, dessa lei complementar, porque a gente está em ano de eleição. Aí fala assim, mas o Bolsonaro só fez porque está em ano de eleição. Ele reduziu, ele zerou o imposto do diesel e do gás de cozinha desde o ano passado. E ele não teve, é o que eu tô te falando, o Congresso não ajudou, os governadores não ajudaram, então ele teve que tomar uma medida mais extrema. Então quer dizer, o nosso presidente, ele faz ao máximo para tentar reduzir, fora os outros produtos, a cesta básica, ele zerou os impostos federais, produtos importados. Ele tentou, só que ele não consegue parceria. É o que eu estou te falando. Tanto os governadores de esquerda quanto a imprensa, eles estão nessa. Quanto pior, melhor. Quanto mais a gente falar que tem crise, melhor vai ser. Porque a gente tem que tirar esse presidente daí, porque senão a gente não vai mais ter as nossas verbas aí nas nossas fundações Roberto Marinho, nossas fundações aí da Band, a gente não vai ter mais os recursos, a Lei Rouanet, a gente não vai ter mais artista aí ganhando. Eu tava vendo, eu trouxe o número aqui, era 60 milhões, até 60 milhões para fazer um show, para fazer um roteiro de peça. Bem falado, você falou agora aí, desculpa cortar você. Não, aqui a gente Ontem eu fui no show, fui com a minha esposa, fui com a minha filha, com a minha família. Ali no Caxias Shopping, um círculo Headers Show.
E quem é o apresentador do show, é o artista principal, é o Diego Hipólito. Não sabia. Tá maravilhoso. Até uma dica para quem quiser essa ir. Dica aí, eu não sabia. Foi um show maravilhoso. Nós colocamos hoje nas redes sociais as fotos, os vídeos. Maravilhoso. O Diego Hipólito pegou, quando acabou o show, ele foi lá, agradeceu. E olha, quem fala que o presidente é homofóbico é ignorância. Entendeu? Porque o Diego Hipólito, para todos sabem, é homossexual. Ele, em público, ele falou: eu quero agradecer muito ao nosso presidente que mudou a lei, porque a Lei Rouanet, eu quero ver um artista de circo ganhar incentivo da Lei Rouanet. Não. Eu quero ver. Ele falou. Agora, hoje não. O circo é bancado hoje, ajudado, né? Falar assim, pela lei federal em ajuda às. Lei de incentivo, incentivo ao circo, à cultura. A cultura. Então ele falou assim, foi bem explícito, entendeu? Então, assim, é muito bom quando você vê essas coisas. Além do excelente show maravilhoso, 2 horas de show, excelente. Tá ali no Caxias Shopping. E eu fiquei feliz, porque são quase 50 pessoas que são empregadas ali. Entendeu? Funcionários, todo mundo agradecendo e falando disso aí. Então é bom demais. Eu tô muito feliz, Antônio, porque você já sabe, você é meu amigo, então você sabe. Eu me tornei pré-candidato a deputado federal para essa eleição agora, então a gente vai passar pelas convenções. E tive que já no primeiro programa aqui, que a gente sempre teve posição, me posicionar. E me posicionei e mostrei para as pessoas que eu vou caminhar com o presidente Jair Bolsonaro, porque é nele que eu acredito. Então eu fico muito feliz quando a gente traz todas essas notícias aí, tá? A gente sempre fala. Imagine vocês, tem até uma perguntinha que a gente vai botar essa semana aí, se realmente tivesse corrupção do governo, se já não estava aí nas mídias, se não estavam batendo aí. Então quer dizer, enquanto a gente tiver um presidente sério, que não se corrompe, que deixa o dinheiro chegar onde tem que chegar, que as privatizações aconteceram, aquelas empresas que não davam lucros foram privatizadas, estão sendo... Existe, eu estou no Telegram do presidente, que eu, como bom apoiador, estou lá no Telegram, recebo as notícias full time. Então foram muitas privatizações, a gente vai sempre seguir com ele, porque eu não aguentaria, não aguento e não quero ver minha família passar por um governo do PT de novo. Um governo que sempre se corrompeu, um governo de esquerda que defende pautas aí muito perigosas, Tonton, como eu falei aqui no início, a pauta do aborto, a pauta que roubar um celular, você não pode condenar quem rouba o celular. Tem aquele discurso daquela vereadora, sei lá, aquela lá do Sul, que ela fala que existe nexo em roubar, porque se a pessoa precisa, ela tem que roubar. Tem esse vídeo circulando. Aí, pra gente ter mais alimentos, o próprio presidente fala: eu não aceito mais uma criança de 13, 14 anos ser espancada e presa porque roubou um celular. Quer dizer, eu não quero criar meu filho, eu não quero estar num país que existe um presidente, existe um grupo político, existe uma organização criminosa que vai ditar as regras. Sem falar, doutor, que ele fala abertamente, estava vendo um vídeo hoje, que botaram um paralelo, que ele fala abertamente que ele vai regular também as mídias sociais. Você não vai poder mais falar o que você quer. Então vocês fiquem atentos para isso aí. Lula voltando, regulação da mídia, a volta do roubo porque precisa, a volta da pauta do aborto. Vou mais uma vez falar aqui de direito, conhecimento de direito. Querem generalizar, querem banalizar o aborto, porque no Brasil o aborto não é proibido não. Em casos específicos, onde haja perigo de vida para a mãe que carrega ali aquela gestação, já é autorizado dentro da lei, está no Código Penal. Se ela for estuprada, ela também pode fazer o aborto, está dentro do Código Penal. E outro caso é no caso de nenéns anencéfalos, quando o diagnóstico
é de uma criança anencéfala, que ela não vai ter muito tempo de vida, não vai ter vida, já vai nascer natimorto, a nossa Código Penal prevê o aborto sim. Então não vamos banalizar nem generalizar isso não. Então é isso que devemos atentar. Você que quer preservar a família, quer preservar os bons costumes, não vote no PT. É verdade, Clebinho, nós tivemos um problema em Santa Catarina há poucos dias agora, que a juíza teve um estresse lá na justiça, que a juíza proibiu... Parou aí, ô Arthur? Não? No meu aqui parou. É. Acho, não sei se foi internet. Vai. Ah, tá. Que a juíza proibiu o aborto de uma jovem, acho que de 10 anos de idade. Ela engravidou com 10 e já Isso. estava com 11. Quer dizer, proibiu, tá dando problema até para a própria juíza, porque... Na verdade, ali foi uma aberração, Tontonho. Eu acompanhei o caso. Carlos, a menina, ela engravidou aos 10 anos. Aí ela, quando chega no hospital, ela estava com 22 semanas. E a conduta do hospital ali, o código de conduta deles lá, falavam que só podia acontecer o aborto até a 20ª semana. Sim. É uma conduta deles, mas ali não fala nada disso. Aí a juíza tenta prolongar, tenta convencer os pais e a criança a ter a criança, até sugere nome. Por isso que eu tô falando que foi uma aberração, nome para criança. Isso aí. E acaba, depois disso, tem que ter uma decisão judicial para abortar. Aí eu vou fazer aqui, é a minha opinião, Tontonho. Quando tá a descoberta da gravidez, quando tá ali no início, é uma coisa diferente. Assim, no estágio que ela chegou, eu já até acho que a discussão tem que ser muito maior. Eu nem vou opinar de forma categórica aqui, porque ali realmente já havia uma vida. Mas olha só, olha o conflito. Olha o conflito. Chegou, foi terrível. Uma criança de 11 anos que ia ter um trauma, que vai ter um trauma, mesmo depois do aborto ela vai ter o trauma. O trauma já vai existir. Mas um aborto que não foi feito na hora que poderia ser feito, aí acaba que você tira realmente uma vida. E foi por isso que eu tô falando, foi uma aberração. Aquilo ali não poderia ter acontecido. Aquilo a juíza poderia ter resolvido aquilo bem antes. Como é que nós estamos aí de tempo, Arthur? Falta 3 minutos, Tontonho. Tontonho, vamos fazer aqui as considerações finais então. Queria que você falasse aí o porquê de você votar em Jair Messias Bolsonaro. O que te leva a votar? Votar? Primeiro fazer a pergunta, quantos funcionários você mandou embora nessa crise, Tontonho? Pelo contrário, contratei 5. 5 funcionários. E não me contratei mais porque não são poucos profissionais capacitados e meu trabalho é um trabalho de elite. Falo assim porque eu pego os nossos funcionários, são os melhores que tem no mercado. Falo porque o meu funcionário ele pega o carro, nós temos 4, 5 equipes, ele pega o carro, ele vai para a casa do cliente com o carro, com material, sem a minha presença, sem a presença do meus irmãos, faz o serviço. Então assim, ele já é um cara doutrinado para trabalhar de forma que nós trabalhamos também. Falar nisso, mandar um abraço para eles, né? Pra eu Luiz, quero mandar um abraço aqui pro meu irmão, meus mas irmãos. Não esqueça de falar porque você vai votar no Bolsonaro. Não, eu quero saber. Então vou fazer. A Luísa, semana passada, ele entrou aqui. Não sei se foi no Face ou no Instagram. Até mandei um abraço para ele. Falei mandar um abraço aqui para os meus irmãos, a Luiz, o Cláudio. E Fabinho, Fabrício, William, entendeu? Júlio, Ezequiel, Eduardo, entendeu? André, Carlos André Nascimento e Silva, Pedro. Então assim, Rafael, Rodrigo, Vitor Hugo. Então assim, o que acontece? São outros, não esqueci de ninguém não. Então o que acontece? Eu vou retornar aí, por favor, a pergunta, por favor. Por que você vai votar no Bolsonaro? Pela família, porque ele tem o princípio da nossa vida é a família. A base, né? A base. A coluna. Teria a coluna cervical da nossa vida é a família. Então o que acontece? Eu quero saber que eu vou chegar em casa agora, eu vou ter a minha filha está me esperando, a minha esposa me esperando. E o que acontece? Eu vou ter uma
palavra de conforto quando eu chegar em casa. Então é o seguinte, no presidente, quando eu chego, eu ouço a esposa aí do lado dele, a filha do lado dele, entendeu? A esposa do lado dele, trabalhando com ele. Então assim, é família. Então isso aí é primordial. A família e ordem. Eu, como falei mais cedo aqui, não é porque é militar, eu trabalho há 40 anos em um órgão militar. E esses 40 anos eu aprendi muito. Ordem é para ser dada e cumprida. Entendeu? Então é isso aí. Isso aí. Parabéns, Tontonho. Obrigado pela sua presença aqui. Gente, semana que vem eu vou lotar mais essa bancada aqui. Vai vir outros convidados aí. Quero agradecer o Tontonho. Semana passada foi... Arthur me massacrou aqui. Eu sozinho aqui, esse microfone, essa água. Mas a gente conduziu legal. Quero agradecer a presença aqui do Carlos também, que está aqui expectando. O nosso amigo Rodrigo, cabeça aqui. E Arthur, né? Mas pode falar, doutor. Eu quero dar um beijinho pra minha esposa, não pode deixar de dar. Eu não quis beijão, né? Porque parecia só fez porque o Clebinho te lembrou, então. Não. Beijo pra minha esposa e pra minha filha. Que Carol, não mandar pra né? filha. Carol. E pro meu neto, Cauã. Cauã. Pô, brincadeira, vou falar demais. dele. Cauã e meu filho que tá lá em Muriaé, Paulo Henrique. Paulo Henrique. Meu filhão veio me ver hoje, semana. Paulo Henrique e Clarinha. Estão lá em Muriaé. Doutor, mais uma vez, obrigado. Gente, mais uma obrigado vez, a você, eu um abraço trouxe a todos. os livros. Na paz de Deus. Lembra que semana passada eu falei isso aqui na hipocrisia, na demagogia, ó. Sigam esses 2 livros aqui. Consigam conjugá-los, que você vai ter uma vida reta e íntegra, tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Até semana que vem. Obrigado, Amém. Arthur. Valeu.